Jacques Lagoa. E aí, ça va, monsieur? Vou fazer uma mágica. Só fazer uma mágica. Você vai desaparecer daqui. Parabéns, olha, que programa gostoso, anda na contramão da televisão brasileira. É uma característica, a gente está sempre na contramão do Jacques. Mas é maravilhoso, né? Eu acho que o teatro tem que andar na contramão, o cinema tem que andar na contramão, porque o que a gente está vendo... É muita mão, né? É muita mão, é muita barriguinha, de tanquinho, sorrisos, e a arte mesmo vai pro beleléu. Tem uma música que a gente reservou para você. Oba. Lanlan, cadê aquela música com som aqui no estúdio? Pro Jacques Lagoa chorar aqui na frente da gente. Chora! Chora! Eu digo que não se... Maintenant que tu vivres à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long Você quer saber o nome dessa rua? Vou terminar. au coin De la rue du Four. J'habitais a rue du Four. Eu morei na rue du Four. à Saint-Germain-de-Prés. Você morou na Rua de Four? Morei na Rue du Four e essa canção é da Juliette Gréco, que se chama Il n'y a plus d'après. Il n'y a plus d'après. Oui. Que em Tupiniquim... Quer dizer, não há outro. Hoje em dia, a Rue du Four não seria mais a Rue du Four para as pessoas que moraram lá e foram morar no banlieue de Paris. Jacques, você se chama Jacques. Jacques, eu não sei. Ou minha mãe deu para muito francês. Uma premonição, né? Ou uma premonição. Eu nunca fiz regressão, mas algo tem. Algo tem. Tem. Né? A gente tem uma foto aí, inclusive. Vamos botar aquela primeira foto aqui para o Jacques. Essa foto. Olha lá. Você lembra desse prédio? Esquina da Rio Branco. Oh, meu Deus do céu. Esse é o Palacete Martins Costa, onde eu começo o livro... dizendo que ele tem um aspecto de Dostoiévski, né? E nós morávamos ali, minha mãe e eu. Que andar? Nós morávamos no quarto andar, apartamento 402. Era um quarto, uma sala, onde tinham duas camas, uma pequena era minha, a maior era da minha mãe, e a cozinha era separada por uma redezinha, e não tinha janela, não tinha janela, e a porta dava para o banheiro. E da janela eu via, no lado de cá dessa foto, Aviação Cometa. Aviação Cometa. É a esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Ipiranga. Esse prédio está lá. Está lá, está lá. Tem o sujinho agora embaixo. Sim, quando eu quero matar saudades e chorar um pouco, eu passo lá. Porque era um período maravilhoso. Como é que um garoto que morava nesse palacete, pode voltar para cá, ali na esquina da Rio Branco com a Ipiranga, de repente se vê em Paris? Não foi assim tão de repente. Mas, não. Eu comecei a ler sobre Paris. Talvez esta alma, talvez um pouco boêmia, e lendo sobre os museus, sobre o teatro francês. Minha avó me dava aulas de francês. E eu comecei a fazer teatro, a conviver com os grandes intérpretes. Aliás, nós temos uma segunda foto aí. Pedi, Lanlan, cadê essa segunda foto? Teatro de Arena. E olha que engraçado, na porta do Teatro de Arena, um Cinca Chambord. Isso, Chambord. Isso me emociona. Isso é de 1960 e pouquinho. Porque foi no Teatro de Arena, tutorado pelo Guarnieri, que eu comecei a trabalhar, onde eu comecei a dirigir a minha primeira peça, que era uma adaptação do Juca de Oliveira, o Soldado Fanfarrão. Soldado Fanfarrão, do Plauto. Plauto, e que a polícia não permitiu, a Polícia Federal, o Soldado Fanfarrão. Que é uma comédia? Sim, aí nós mudamos para o título de Tragédia de Ser Bonito. E eles deixaram. Foi. Você vê que eles eram inteligentes. Nossa, E aí depois tive muita sorte com Guarnieri, Flávio Império, aquela equipe magnífica, Juca de Oliveira. Nossa, privilégio ter passado privilégio, por aí, né? Flávio Império, Augusto Boal, que foi meu primeiro diretor, Milton Gonçalves, que me dirigiu num Olha as espetáculo. pessoas, olha essas a escola. Isabel Ribeiro, Miriam Muniz, quer dizer, Diniz Fati, Zé Renato me dirigiu em vários espetáculos. E o Zé Renato foi um dos fundadores do Teatro de Arena. E foi lá que tudo começou. Porque com Guarnieri nós gostávamos de um bom conhaque treia, bom porque era o único que podia tomar. Bom conhaque treia. E nós, enfim, eu li e eu andava
pela Vieira de Carvalho, era outra, São Vieira Luís, de São Luís e tal. E vinha a minha cabeça. Elas têm um toque meio francês, né, Vieira de Carvalho? E eu lia e falei, eu quero ir para lá. Aí eu fiquei sabendo que o Roger Planchon, diretor do Teatro de la Cité de Villeurbanne, em Lyon, ia receber alunos. Aí eu escrevi uma carta com a ajuda de amigos, fui aceito, não com bolsa, mas com uma frasqueira, porque não dava passagem, não dava comida, não dava nada. Uma pochetinha. Aí eu pedi para um grande amigo uma orientação, eu fui à Air France, a Air France disse, olha, você tem que pedir essa passagem para alguém. Eu não pedi, porque o que ganhasse é minha. Inclusive esse brilhante ator já está lá no céu. E aí eu consegui ir para Paris, eu consegui uma passagem só de ida, de graça, e fui. E aí começou uma grande experiência de vida, que é o que eu digo no livro. Exatamente. Toda essa conversa aqui gira em torno desse livro, Paris Toujours Paris, né, que é um lançamento recente, né? Foi agora. Sim, e estou dando em primeira mão para vocês dois, para a Roberta e para o Atílio. Estamos lançando a segunda edição. Olha que legal! Que vai ser no dia 9 de março, no Teatro Augusta. Legal. Que é a Giostre que editou esse livro. E, aliás, eu acho que magnificamente bem editado. Eu ousaria dizer que 99% de Paris e dos arredores de Paris. Eu falo sobre Avignon, sobre... E aqui você diz, um roteiro de vida. Por quê? Porque eu cresci. Eu cresci com essa viagem, eu cresci com os museus, eu tive muita sorte, conheci grandes diretores, Madeleine Renaud, a atriz, o esposo dela, que agora não me vem o nome à cabeça, eu vi muito teatro, o Pierre Clémenty. E você viveu Paris intensamente, né? Nas vielas, nas coisas, quer dizer, andando ali a pé. Que a gente comentou, né? Viver como um nativo parisiense. Como um nativo, tanto é que chegou no inverno, o Pepe, o grande amigo, que também está lá no céu, tenho muitas saudades dele, que me falou, não compra seu casaco aqui nesta rua, porque ela é cara. Vai para a Rua Mouffetard. Aí eu fui, comprei um casaco preto, com luvas pretas, e eu passava por um francês. Era um francês. E então eu estava dizendo para a Roberta, quando eu cheguei, que eu tive a oportunidade, sempre trabalhei muito, né? Eu dirigi Chica da Silva, Mandacaru, algumas novelas da Record, fiquei 9 anos no SBT, algumas novelas minhas no SBT são reprisadas até hoje. Hoje nós temos uma mexicana chamada Jamais Te Esquecerei. E então eu ganhei um dinheirinho legal. E naquela época eu descobri que viver, para você aprender, para viver, viajar, para você aprender é fundamental. Então eu viajei muito, eu viajo muito. E recentemente a minha viagem mais querida foi com meu filho para Paris, que é o último capítulo do livro. Encerra o livro. Exatamente. E eu digo que, eu estava dizendo para a Roberta... Agora, Paris, quer dizer, de todas as viagens que você fez, me parece que Paris é a viagem. É o centro. É o centro das coisas. É o centro. Né? Eu tive muita sorte, eu trabalhei lá, ganhei meu dinheirinho lá, morava na melhor rua, a Rue du Four. Aliás, eu acordo escutando, às vezes, Juliette Gréco, enfim, Jacques Brel, que não é francês, é belga. É belga, mas E eu percebi que viajar, você conhecer as coisas, conhecer os museus, ir aos teatros, você cresce. Então, todas essas viagens eu praticamente fiz depois com a minha mulher e com o meu filho. Refez Paris com ela, refez Paris com seu filho. E recentemente. E como um guia, né? Mostrando para eles aquilo que você já tinha desvendado. E uma coisa que você me falou que é importante. Sem ficar chato, o livro tem dados históricos absolutamente verdadeiros sobre o Jardin de Luxemburgo, o que é a Pont des Arts,
que é para mim a predileta, o que é a Ponte Alexandre III, o que é o Bois de Boulogne, o que é o Théâtre du Soleil. As curiosidades que estão por trás do simplesmente turístico. Exatamente, exatamente. Que, aliás, eu até digo, olha, não vá para Paris para ficar 4 dias. Não permita isso. Vá, fique mais tempo. Se você não pode ir para uma cidade e ficar... Eu tive amigos que falaram assim, eu fui a Praga, fiquei um dia. Mas não viu nada. Não conhece nada, né? Só para dizer que onde carimbou o passaporte. Você conhece geograficamente, onde ela fica e acabou. Agora... Eu tive a sorte de ir à praia, fiquei 5 dias e tive que ver tudo meio apertado. Né? Mas, para a gente conhecer, a gente tem que ficar. Precisa permanecer. A gente tem mais umas fotos. Eu pedi para Lelan, joga mais uma foto aí para o Jacques comentar. Aí foi um dos teus primeiros trabalhos, Leila Diniz e Rony Fon. É verdade. Isso era, por acaso... tem um nome... Como Salvar Meu Casamento, não? Não é. E agora me fugiu o nome. Mas Leila Diniz e Rony Fon. Isso é uma obra de Leila Diniz, a inesquecível, Rony Fon hoje fazendo muito sucesso. Como é que chama? Patrícia Aires, essa menina? Patrícia Aires. Patrícia Aires. Eu acho que isso aí. Que mais, Lelan? Que mais? Gare du Nord. Gare du Nord. É Gare du Nord? Gare du Nord. Que coisa, me parecia a Estação da Luz, mas não, é Gare du Nord. É que eu vejo do outro lado. Gare du Nord. Que por onde eu cheguei. Por onde você chegou? Onde eu começo. Você chegou a Paris de trem? Cheguei de trem, porque... O que é muito curioso. Porque a Air France não me deu a passagem. Nem tinha por que me dar. E aí eu pedi na Transeuropa, e a Transeuropa viajava com a British Caledônia. E a secretária, gentilíssima, me reconheceu da novela. E, enfim, eu conversei com o Santoro, que era o dono da Transeuropa. E ele falou, passa aqui quarta-feira, a gente vai ver o que pode fazer. Aí eu passei lá quarta-feira, e ele passava para lá, passava para cá. E nada. Eu falei, olha, eu vou mandar esse cara as favas e vamos embora. Aí ele falou, vem cá, senta aqui. Você tem... Na época acho que era 10, 15 reais. Eu falei, tem... Cara, quer levar meu dinheiro. Você deu mágico. E dei os 15 reais. Tá bom, tá aqui o teu bilhete, é só de ida. Eu falei, poxa vida. Só para não dizer que era de graça. Não, eu tinha que pagar a taxa do embarque do aeroporto. Pois bem, aí eu falei, olha, eu queria te convidar para juntar com a minha família. Não vai dar, Jacques, eu gostaria muito, porque você embarca hoje. Caramba! Eu saí correndo para fazer mala, etc. E aí eu fiquei sabendo que a Gare du Nord é a terceira maior estação da Europa. Do mundo. Mas aí essa passagem ia para onde? Que aí você é verdade, Roberto, eu divago. Essa passagem ia para Gatwick, que é arredores de Londres. E aí, como ia para Paris, comprei um bilhete de avião também para Le Touquet, no norte da França. E aí peguei um trem e cheguei na Gare du Nord. Gloriosamente de trem em Paris. Que mais? Tem mais já fotos foi uma chegada triunfante, uma chegada parisiense. Que é isso aí? Isto aí é parece Chambord. Um bolo de noiva. É o castelo de Chambord. Em Loire. Aí tem aquela coincidência, no Teatro de Arena tinha um circo a Chambord. Nossa, lá volta. Não saiu na foto. Esse castelo ele tem curiosidades fantásticas, porque... na verdade, ele era chamado como Castelo das Sete Rainhas. Quem dominava lá era a Diana de Poitiers. E ela tinha um outro castelo, que era Cheverny, mas ela preferia esse castelo. E esse... Eu estou trocando as bolas. Este é o Castelo de Chambord, que, na verdade, era apenas um lugar para preparar a caça. E aí, então, depois virou. É um belíssimo castelo. É um castelo para preparar a caça, simplesmente isso. Exatamente. E é uma fortaleza, né? Você vê o pátio. E os espetáculos de som e luz são fantásticos. A gente fica do lado de cá, e aí você entra, e os espetáculos de som e lumière lá são fantásticos, onde conta a história do castelo, as luzes são as personagens. Que legal. É fascinante. Mas o que mais, Lelan? Vamos mais uma aí. Tá gostoso esse papo aqui que eu já... Le Démago. Eu morei em frente ao Le Démago, onde tem a Rue du Four. Aliás, tem aí... Ainda existe, o Le Démago tá lá. Tá lá o Démago, e ao lado do Démago, do lado à direita da foto, está o Café de Flore, que é a capa do é a capa do livro. Ele está lá hoje. Ele é todo art déco. Você sentou muito naquelas cadeirinhas ali? Muito. E tomava o vinho barato, de jarra.
As últimas vezes que eu fui já podia tomar um pouquinho melhor, pedir um queijinho, enfim. Mas no começo era aquela coisa mais contida. Mas é o vinho barato que não deixa de ser bom. Não, é bom. Porque é um vinho bom e barato. E curiosamente é um vinho nacional. Nacional, claro. Puxa, eu tô tomando um vinho nacional bom. Que mais, Lula? Essa é uma... Bom, isso, não podia faltar, né? Na verdade, eu confundo sempre onde está o Champs-Élysées, porque eu tenho a impressão que está bem atrás do que nós estamos vendo. Né? Acima, que né? Acima. É curioso ver isso aí, porque todas as ruas chegam confluem. no arco, né? Exatamente. Do lado de cá está o Bois de Boulogne, onde eu tive a alegria, no último capítulo isso está escrito do livro, de remar com meu filho, de andar de bicicleta e sair bem descadeirado. Aos depois 70 anos. Remo e bicicleta é demais. É impossível. Essa é uma região chiquíssima de Paris. E para os senhores solteiros ou casados ou traidores, o melhor lugar para se dragar, para se caçar, é o Champs-Élysées. Onde as mulheres são bonitas, não como a Roberta, mas são bonitas e talvez dispostas a uma caçada. Deixa eu anotar isso aí. Anotou? Tá anotado? Que mais, Lalan? Que mais? Estou gostando. Esse aí é o Comédie. Comédie Française. Comédie Française. Na rue de... Não sei se é Saint-Honoré, não estou seguro. Mas é a Comédie Française e é de dar inveja, porque a Comédie Française é uma companhia estatal. Mantida pelo governo. Mantida pelo governo. Eles têm 3 salas. E estas salas levam textos franceses. Eu tive a sorte de assistir, era hilário, o primeiro Brecht que eles levaram, mas que eles levaram com passinhos de Molière, de Malraux. Quer dizer, não era tão Brecht assim. Não, nem um pouco. Mas é de causar inveja. São 3 salas nesse prédio? Não nesse prédio. Tá. E recentemente eu vi um filme... que acontece num barzinho que tem ao lado, que é um filme fantástico, Os Incompetentes, não, que é 2 atores franceses magníficos. Não sei como é. Bom, eu não me lembro. Os Intocáveis. Os Intocáveis. Que tem a filmagem. Está em cartaz agora. É um filme magnífico. Aliás, o cinema francês está em alta. E, já que estamos falando de cinema, não percam Amor, com o brilhante Jean-Louis Trintignant e a atriz, eu não sei o nome dela, mas o filme é de você se rasgar no final. Vamos ver, mais uma foto, vamos lá. Pont des Arts. Pont des Arts. Você é fantástico, hein? Porque, olha, isso aí, aliás, esses cadeados estão tirando. É curioso, vamos dizer, quem está em casa talvez não esteja percebendo exatamente. Roubando. Tem coisinhas penduradas. Tem coisinhas penduradas, são cadeados. E o Jacques vai explicar por que tem esses são cadeados. Namorados que compram o cadeado e escrevem as iniciais da pretendida. Entende? Roberto, Jacques, ou não sei quem. Então, coloca lá. Coloca no cadeado e pendura ali. E vai embora. E por um acaso, o meu filho encontrou um S e J, que é Salete e Jacques. Meu filho chama-se Gustavo, é um ser encantador. E ali é um dos lugares que eu mais gosto de Paris, porque daqui você vê Notre Dame ao fundo, mais ao fundo tem o Marais, e ali é o Vergalin, onde a gente naquela árvorezinha, na pontinha, fica sentado, vendo os navios passarem. E esta, para mim, é a ponte mais linda de Paris. Não tem a sofisticação da ponte de Alexandre III, mas é charmosa, porque daqui para lá você tem aquela vista. Para o seu lado esquerdo você tem o Louvre. Se você virar para trás, você tem... Se você olhar para trás, de costas da foto, você tem a Torre Eiffel, tem a ponte de Alexandre III. Um Paris privilegiado. Ali você senta, toma seu vinho e vê os turistas correndo, tira as fotos, e vai ver essas fotos em São Paulo, na casa dele, e perde o cheirinho do Sena, a beleza do Sena, porque o Sena tem... Sem o Sena, Paris não existe. Não existe, né? E como é bom namorar na beira do Sena. Imagino. Jardim, aí é o Luxembourg. Que tem uma curiosidade que você estava falando com a gente. Sim, que na época dos nazistas isso foi a central, como é que chama? A polícia central, o quartel-general, e depois assumiu-se novamente. Que mais, Lalan?
Olá! Melina Mercouri! É ela mesma. Que, aliás, tem um filme... Ela me convidou para assistir o Festival de Cinema Grego. Eu não entendia coisa alguma, mas as imagens eram ótimas. E eu não sei de onde vem esse filme. Eu não sei se é o Sempre aos Domingos. Porque não confundir com Nunca aos Domingos. Quer dizer, você deu de cara com a Melina Mercouri um dia e não sabia quem era. Não sabia quem era. Aliás, no lugar onde eu fui morar, na Rue du Four. E aí os caras falaram assim, mas é Melina Mercouri. Olha aí, Harold Mode. Harold Mode, que quem fez foi tem uma passagem hilária com ela, Bernadette. Não. Duro. Não. Eu falei o nome dela aqui agora há pouco e não consigo me lembrar. Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, o marido dela, que é um grande diretor. E no final do espetáculo eu fui apresentado a ela e ela falou assim, ator brasileiro, muito bem, parabéns. Então trabalhe bem em Buenos Aires. Nossa, que simpática. Enfim, fomos embora. Que mais, Alain? Que mais, Alain? Tem mais uma ainda, se não me engano. Tem mais uma. Hemingway diz que Paris é uma festa, é verdade? Eu li esse livro, li outros livros sobre a França. Você, para entender bem, gostar bem do Hemingway, Paris é uma festa, você tem que conhecer mais ou menos bem os personagens, que é o que o Woody Allen fez no Paris à Meia-Noite. Né? Mas eu ouso dizer no livro, Paris é uma festa e com um pouco de dinheiro, com vontade de crescer, de se aculturar, você, como diz Hemingway, quem morou em Paris na sua juventude jamais esquece Paris. Que lindo! Olha aí, com essa música! Avignon! Você é um craque! Dança assim, né? Eu fui ao festival de Avignon. Avignon, dançam. Sabe o que eu queria falar? Fala. Esse livro já está na segunda edição. Tá. Dia 9, estamos lançando a segunda edição. 9 de março, lá no Teatro Augusta. E ele já está à venda na Livraria Cultura da Paulista, na Livraria Martins Fontes da Paulista e em toda a rede da... Livraria da Vila. Muito obrigado. Jaques, obrigado. Eu que agradeço. Quero dizer o seguinte, foi a entrevista mais tesuda que eu dei. Que tesão! A gente volta semana que vem, quinta-feira, meio-dia. Assista nas reprises, que é de sábado para domingo, a 1h da manhã. Até.